Ixi, tá travando para todo mundo o áudio? Ok, pode ser a conexão. Tá? Eu vou falar bem pausadamente, é por isso que essa aula vai estar justamente no YouTube para futuramente vocês poderem assistir alguma parte que ficou incomunicável ou não deu para entender direito. Tá? Então, hoje basicamente nós vamos fazer uma revisão do conteúdo, né? Nós paramos, então nós chegamos a iniciar a camada de transporte, mas aí quando nós íamos nos aprofundar nela foi quando teve essa suspensão das aulas. Tá? Mas a gente vai fazer um apanhado rápido e quem sabe tentar adentrar nesse assunto aí. Tá? Então a gente viu lá a história das redes, toda a evolução desde a ARPANET, a comutação de pacotes, o primeiro protocolo. No início ali nós vimos que a ARPANET possuía 15 nós, ou seja, nós tínhamos apenas 15 pontos conectados em todo o mundo, né? No caso, nos Estados Unidos. Tá? E a ARPANET, apesar de ter sido criada com fins militares, conforme ela foi evoluindo, ela foi interconectando as universidades. Então a gente temos aí um dos pioneiros aí, que é o Queen Rock, né, na Universidade de Los Angeles. Okay. Em 72 nós tivemos o primeiro protocolo fim a fim, que era o NCP. Então, por ser o primeiro protocolo, ele recebe a RFC 001. Nós vimos também que essas RFCs são documentos de referência. Esses documentos são em modo texto simples, então até mesmo as figuras que eles possuem são em ASCII 2, são desenhados semelhante ao que se fazia na época do SMS, fazer aquelas figurinhas utilizando os símbolos, caracteres. Tá? E aí, da década de 80, nós já tivemos a AlohaNet, que era uma evolução da ARPANET, só que para ligar as universidades lá do Havaí, utilizando micro-ondas, ou seja, nossas primeiras comunicações de rede sem fio. Aqui nós vimos justamente a foto da AlohaNet. Tá? Nós tivemos as primeiras versões do protocolo TCP e o Metacalf e o Blocks. Eles vão criar o padrão Ethernet, que nós vamos ver lá na camada física como é que funciona esse padrão, que perdura até hoje. Tá? E aí a ARPANET começa a deixar de existir e começa-se justamente a ter a internet. Tá? Aí já no final da década de 80 nós já tínhamos ali 100 mil máquinas, então década de 70 nós pulamos de 200 para 100 mil. Na década de 90 nós já temos alguns milhões de computadores conectados à internet. Em 81 o TCP/IP foi adotado como protocolo oficial. Nós chegamos a falar justamente lá sobre alguns protocolos que surgiram em paralelo, como o AppleTalk da Apple, o NetBeauty da Microsoft, o IPX e o SPX, que eram protocolos da Novell. E nós tínhamos lá o protocolo TCP/IP, que é o protocolo utilizado no Linux. Então, antes de 81 ser adotado, a NASA adotou, como ela já utilizava não o Linux, mas o Unix,
Tá? Ela começou justamente a colocar, não poderia dizer impor isso, mas por ela ser a maior agência, né, e muitas pesquisas estarem atreladas a esse departamento, o protocolo TCP/IP foi adotado. Tá? O TCP já era utilizado no Unix, desculpa, tá? O Linux só surge lá na década de 90 com o Torvalds. Tá? 90, a ARPANET deixa de existir, a gente tem já o conceito, né, da grande teia, né, da grande rede de computadores. E aí nós surgiram os e-mails, que eram os correios eletrônicos, que são, na verdade, a mensagem instantânea, e o compartilhamento peer-to-peer, né, par a par, que são aqueles primeiros compartilhamentos, como torrent, os compartilhamentos, outros programas também surgiram que permitiam que nós compartilhássemos arquivos em rede. Então aqui a questão lá do IPX, SPX, a Xerox também tinha um sistema para rede, tá? E cada um desses aqui, eles tinham apenas, tá, conversavam entre si. Ainda conversam até hoje, né? Porque deixaram de existir, mas não fizeram essa migração. Então, se eu tinha uma rede NetBEUI, todos os equipamentos tinham que ser da Microsoft e o sistema operacional também tinha que ser da Microsoft para a rede poder se conectar. A mesma coisa que vale para a Novell, né? Para Xerox e Apple Talk e assim por diante. Quando o TCP/IP foi adotado como padrão oficial, todo mundo teve que justamente conversar a mesma língua. Então, eu posso ter uma placa de rede da Intel ou uma placa de rede, né, da Xerox ou da Apple, de um computador Apple, que ele vai se conectar com um dispositivo Android, um computador com Linux, Windows ou qualquer outro sistema operacional que faça o uso desse mesmo protocolo. Nós vimos aí o modelo OSI, que foi criado pela ISO, né? É um sistema aberto de interconexão. Ele foi criado justamente para dar um norte de como é que os protocolos de rede deveriam serem criados, né? O TCP veio antes desse modelo, então ele não consegue seguir esse modelo, mas todos os protocolos que vieram depois dele acabam seguindo as diretrizes que a ISO desenvolveu. Tá? E toda vez que nós falamos de algum componente da rede, nós não citamos as camadas propriamente ditas do TCP/IP. Nós citamos as camadas do modelo OSI. Então, o TCP/IP ele tem 4 ou 5 camadas, vai depender muito do autor. Nós falamos em switch layer 7, ou então de alguma regra no firewall na layer 7, né? Na layer 4, na layer 5. Então, o TCP não vai ter essa quantidade de camadas, então quando vocês escutarem, vocês vão estar entendendo que se refere justamente ao modelo OSI. Tá? As 7 camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física. A física vai cuidar justamente da parte de hardware, os sinais propriamente dito. Esses sinais podem ser elétricos, por luz ou radiofrequência. Quem vai determinar isso é o meio físico por onde serão transportados esses bits. Tá? O enlace de dados, ele vai cuidar da parte de endereçamento físico. Ele vai também trabalhar com as pontes e switches, né? Então, quando nós trabalhamos com switches, nós estamos trabalhando na camada 2. Tá? Roteadores na camada 3, porque já fazem encaminhamento de endereço lógico.
A camada de transporte ela vai garantir a conexão entre os hosts e ela vai ter as portas. Essas portas vão ser usadas justamente para fazer encaminhamento a diferentes aplicações que estão rodando nessa rede. A camada de sessão ela vai justamente estabelecer uma sessão entre os aplicativos, então como se fosse para que esse aplicativo não tivesse que reiniciar toda vez a conexão. Então ele permite uma conexão aberta através da camada de sessão. A apresentação vai cuidar do formato e criptografia e a aplicação vai lidar diretamente com as aplicações que vão estar rodando em um determinado dispositivo ou computador na rede. Tá? Essas camadas aqui elas se tornam apenas a camada de aplicação no TCP. Tá? A camada de transporte é mantida, a camada de rede também, e a camada de enlace e a camada física acabam se tornando uma só, que é a camada de link de dados. Então, como é que funciona a transmissão e a recepção nesse modelo OSI? Tá? Eu tenho um dado no computador que eu pretendo enviar a um destinatário. Então eu vou pegar esses dados e colocar dentro, vou mandar para a camada de aplicação. Essa camada de aplicação ela vai empacotar esses dados e colocar, deixa eu só mudar a cor aqui, e colocar um cabeçalho aqui nesses dados. Então vai o dado e um cabeçalho. A próxima camada ela vai interpretar tudo isso como dados e vai empacotar esses dados. Vai colocar tudo aqui dentro e colocar novamente um cabeçalho. Então, conforme ele vai avançando até chegar na camada física, eu tenho empacotamento de camada em camada. E cada camada só pode desempacotar na recepção os dados que são referentes à sua camada. Nós dividimos tanto o modelo OSI como outros protocolos, como o próprio TCP/IP, em camadas, justamente porque se eu precisar fazer alguma alteração em uma camada, eu consigo realizar essa alteração sem alterar toda a estrutura criada, já que cada camada só conversa com cada camada. Eu tenho justamente posso dizer, a liberdade de poder alterar algum protocolo, algum esquema aqui dentro, sem que as outras camadas, entre aspas, saibam o que eu estou fazendo. Tá. Ok, deixa eu só ver se a internet volta aí. Tá melhor o áudio agora? Tá. Voltou o áudio aí? Ok. Tá. Então, aqui na transmissão eu vou ter um empacotamento, ou seja, quem tem o material aí pode verificar que cada vez que esse dado passa de uma camada para outra camada, ele é adicionado um cabeçalho, ou seja, um pequeno dado. No final, quando chegar na camada física, vai se tornar um dado bem maior. É o que nós chamamos de over. Só ver aqui se eu consigo. Over
tá? Que vai ser uma espécie de sobrecabeçalho. Então, quando chegar do outro lado, ele vai ter todo o trabalho de desempacotar camada por camada até que esses dados cheguem na recepção. Então, imaginem só, você tem uma empresa, tá? Essa empresa tem uma presidência, tá? Logo depois, sei lá, eu tenho a gerência. Logo em seguida, eu tenho o administrativo. Tá, a gente está fazendo uma comparação aqui em relação a como o modelo OSI trabalha, a questão de camadas, com uma empresa, tá? Então, a gente começa lá da presidência, quando a presidência quer enviar uma informação para um outro presidente de uma outra empresa. Então, nós temos lá a presidência, gerência, administração. Sei lá, acho que, não sei, depois da administração, sei lá, o despacho. Tá? E vamos lá, o motoboy. Vamos colocar aqui o... tirar aqui. Tá? Então imagina que o presidente quer enviar um dado para o outro presidente, né, de uma outra empresa. Então ele escreve uma carta. Esse presidente é como se ele fosse justamente o aplicativo que quer transmitir um dado. Então ele vai fazer o que? Ele vai mandar para a gerência, olha, eu quero mandar um dado ali para o presidente da outra empresa. Tá. O que a gerência vai fazer? Vai colocar dentro de um envelope e passar para o administrativo. Olha, eu preciso enviar essa carta para a gerência lá do outro lado, da outra empresa. O administrativo não sabe quem é o gerente do outro lado, né? Mas ele sabe quem é o administrativo do outro lado, porque ele sabe que o administrativo do outro lado está subordinado à gerência. Então ele coloca essa carta dentro de outra carta, indicando que é para ser entregue para o administrativo do outro lado, da outra empresa. Dentro dessa carta, ele passa para o despachante, né? O despachante vai fazer a mesma coisa. Ele vai despachar essa carta para o outro despachante da empresa. Não sei nem se esse é o nome que se dá na empresa para isso. Tá? E aí ele vai colocar dentro de outra carta com o endereço para o outro despachante. E o motoboy vai entregar lá para o porteiro do outro prédio, lá da outra empresa. Tá? Vai funcionar como se fosse a nossa camada física. Então, quando chegar lá no porteiro, o porteiro vai verificar a carta. Olha, essa carta aqui é para o despachante. Então, vai mandar. O despachante vai abrir a carta e vai verificar que dentro tem uma outra carta, só que para a gerência. Vai despachar essa carta para a gerência. Ou para o administrativo, desculpa. O administrativo vai abrir essa carta e vai ver que tem outra carta para a gerência. A gerência vai abrir essa carta e vai ver que tem uma informação para o presidente. E aí então é que ela vai passar esse dado para o presidente. Então, é desta forma que funcionam as camadas. Tá? Cada camada conversa com sua própria camada. Nós vamos ver que existem alguns protocolos, algumas coisas que vão funcionar
para que uma camada possa ter esse mínimo de comunicação com a outra camada. No caso, a camada de aplicação vai passar um dado para a camada de apresentação. Então ela tem que ter o mínimo de conversa possível, mas ainda tem. Então nós utilizamos algumas técnicas. Tá? As camadas do modelo OSI elas podem ser divididas em 3 grupos: aplicação, transporte e rede. O transporte ele vai fazer o meio de campo, é como se ele estivesse dividindo o que é a parte mais lógica, o que é a parte mais de software, da parte mais de hardware. Tá? Então a parte de rede aqui ela vai ter transmissão e recebimento de dados na rede. O transporte ele vai ser uma espécie de mediador, a camada de transporte. E a camada de aplicação ela vai justamente formatar esses dados para que eles fiquem em um padrão que o programa consiga entender. Aqui nós vamos ter justamente essa divisão. Então a camada de aplicação, apresentação, sessão, nós tratamos apenas como aplicação. A camada de transporte é ela mesma. E a camada de rede, enlace e a camada física vão ser a camada de rede. A gente vai tratar isso tudo como rede. Inclusive, até a camada de rede, os equipamentos intermediários, como roteadores, switches, trabalham. Depois da camada de rede, apenas os dispositivos e os hosts que vão fazer o processamento dessa informação. Apesar de que nós temos os firewalls, né, que trabalham até na camada 7, mas via de regra, a partir da camada de transporte nós só temos comunicação fim a fim. Então nós temos aí a camada de aplicação, que ela vai ser interface, né, que vai comunicar com a aplicação em si. Então essa camada é ela que vai pegar os dados das aplicações do host e transmitir e iniciar a transmissão desses dados pela rede. A apresentação ela vai formatar essa mensagem. Aqui eu posso ter também a compressão desses dados para que esses dados sejam menores. Lembra lá que nós temos um overhead, um cabeçalho muito grande quando chega aí na camada física, então eu preciso ter um mínimo de dados possíveis. Isso é utilizado através da compressão e criptografia. Tranquilo, Vivian. Eu vou disponibilizar ela no YouTube, porque senão eu vou ter que ficar toda hora repetindo, tá? Está sendo gravado, aí as partes que vocês não entenderem ou ficarem com dúvida, vocês vão poder acessar o link lá. Tá? A camada de sessão ela vai permitir que aplicações justamente mantenham uma comunicação entre si. Então as aplicações elas que vão definir como é que vai ser feita essa transmissão. Então elas que vão definir como é que vai ser o fluxo, o que elas esperam receber, quais são as confirmações. Tá? Se porventura a rede falhar, os computadores reiniciam a partir da última marcação. É aqui na camada de sessão que nós vamos ter justamente a questão dos aceleradores de download, né? Que eles vão permitir que você continue um download a partir daquele momento em que a sua conexão falhou, que ela caiu. Então eu não preciso mais reiniciar desde o início, eu reinicio a partir dessa última marcação. Inclusive alguns programas pagos, aceleradores de downloads pagos, mesmo que não seja a sua internet, seja o servidor que corte a sua comunicação para que você reinicie o download, ele salva essa marcação e quando você volta naquele servidor, ele envia um dado como se ele já tivesse feito o download previamente daquela primeira parte
e vai continuar dali para frente. A camada de transporte, ela que vai ser grande responsável, porque como nós vimos, ela que faz o meio de campo entre a parte de aplicação e a parte de rede. Ela vai fazer controle de fluxo de dados, ou seja, se eu tiver com um gargalo na rede, ou seja, eu estiver recebendo mais dados do que eu consigo processar, ou do que meu link suporta, é ela que vai fazer com que tanto o emissor quanto o receptor dê uma freada, né? Ou seja, diminuam a intensidade com que os pacotes estão sendo enviados. Ela vai fazer verificação para ver se esses pacotes têm erro. Ela vai verificar se houve perda de algum pacote durante o caminho ou se houve pacotes duplicados. E ela vai também trabalhar com uma qualidade de serviço. Nós podemos garantir aí uma certa prioridade a determinados pacotes. Nós podemos determinar que não haja perda de pacotes, ou seja, toda vez que eu tiver um pacote perdido, eu vou solicitar a retransmissão. Tudo isso pode ou não acontecer na camada de transporte. O que sempre acontece é controle de fluxo e verificação de erros. O resto, e verificação de erros e pacotes duplicados. Tá? O resto pode ocorrer ou não nessa camada de transporte. A camada de rede, ela vai ser responsável pelo endereçamento lógico. Ela vai fazer uma tradução do endereço físico para o lógico e vice-versa, já que ela está ali comunicando com a camada de enlace. E a camada de enlace trabalha apenas com endereços físicos. Os pacotes podem ter prioridades distintas, então eu posso fazer uma marcação para que um determinado pacote tenha preferência na hora de sair, não seja aquele FIFO, né? First in, first out, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Não necessariamente. Aqui eu posso trabalhar isso. Pacotes precisam usar dois tipos de endereço, o físico e o lógico. E o endereçamento lógico independe da arquitetura utilizada. Tá? Qualquer dúvida vocês podem mandar no bate-papo, tá, gente? Então, os pacotes precisam conhecer o endereço físico de origem e de destino, que vai ser o nosso endereço MAC. Em todo o percurso, o endereço lógico de destino permanece inalterado. Tá? Aqui vocês podem colocar um asterisco aqui, tá? Teoricamente, o endereço lógico de destino e de origem deveria permanecer inalterado, mas aí nós temos algumas coisas como o NAT, que é uma tradução de endereços, em que eles são alterados sim em um determinado momento. Mas isso nós vamos ver lá no segundo bimestre, quando nós estivermos vendo a camada de rede. Enlace de dados. Tá? Essa parte aqui já vai trabalhar mais com a parte física mesmo. Ainda não vai ser a parte de hardware propriamente dito, mas geralmente quando nós falamos em enlace de dados, o software que faz essa comutação, esse controle, né, verificação, ele fica realmente na interface de rede. Ele não fica no sistema operacional como seria as camadas superiores. Então o enlace mesmo ele vai ficar na própria placa ali de rede, atrelado, né, através de uma ROM e por aí vai. Só esperar voltar aqui a conexão. Tá, voltou aqui a conexão. Realmente tá um pouco ruim aqui também a conexão com a internet. Não sei nem se eu vou pagar esse mês o provedor aí. Então, ele vai verificar se o meio está disponível para poder enviar, né? Ele pode fazer uma fragmentação, ou seja, chegou um dado muito grande e ele tem um canal mais estreito para
transmitir aquele dado, ele vai fragmentar aquele dado em várias partes e enviar cada parte para ser montada lá no receptor. E a camada física é o hardware, codificação e modulação. Ela vai transformar zeros e uns em sinais elétricos, caso eu esteja transmitindo esses dados por um cabo coaxial ou um cabo de rede ou um par telefônico, que no caso é a nossa rede ADSL. Luminosa, se eu estiver trabalhando com laser ou fibra ótica. E radiofrequência, né? Se eu estiver trabalhando com ondas eletromagnéticas. E aí, fazendo uma comparação com a arquitetura TCP/IP, todas as funções da camada de aplicação, apresentação e sessão são realizadas na camada de aplicação do modelo TCP/IP. Então, como nós falamos lá, quando a internet começou a popularizar, né, foi que essa arquitetura começou a ganhar uma maior notoriedade. Isso se deu justamente pela questão dela ser roteável. Ou seja, eu tenho inúmeros caminhos para chegar em um destino. Caso um desses caminhos aqui seja interrompido, caso um desses caminhos seja interrompido, o tráfego vai continuar funcionando, né? Nós vamos ter justamente o ajuste na tabela de roteamento e eu vou procurar um novo caminho para chegar até esse destino. E a outra questão é que é uma arquitetura aberta. O que significa? Que qualquer um pode mexer nela, ou seja, qualquer um pode propor um novo protocolo, pode desenvolver uma nova ferramenta sem precisar pagar nada por isso, né? E caso seja aceita pela comunidade, vai virar um padrão e aí vai ganhar a sua RFC. E a camada de aplicações são a razão de ser de uma rede, né? Nós só temos uma rede porque nós precisamos compartilhar informações, fazer processamento de dados. Então, sem essa necessidade de compartilhar informação, não tem por que ter rede. Então, se tem rede é porque nós temos justamente aplicações que gerenciam essas informações. Então, nós temos o correio eletrônico, o acesso remoto, né? Nós utilizamos o TeamViewer ou o Ndesk, que já é um programa um pouco mais recente. Navegação, essa navegação web através das páginas em HTML, HTTPS, ASP, qualquer outra linguagem. O IPTV, que hoje é algo que está bem famoso, né? Então nós temos lá os TV Box que rodam o Android e podem nos permitir acesso à televisão por meio da internet. E aí nós temos a arquitetura de rede versus a arquitetura de software, que vão se diferenciar por como é que são organizados isso. Então nós temos aí a arquitetura cliente-servidor, em que eu tenho um computador ou vários computadores que respondem a um determinado serviço e eu realizo a conexão com esse serviço. Então, para vocês poderem acessar a página do IF, o IF tem um servidor lá de HTTP em que ele hospeda as suas páginas. Aquele servidor fica 24 horas por dia, 7 dias por semana ligado, funcionando. Então eu tenho a maior confiança de que aquele dado vai estar sempre disponível, né? Nós sabemos que nada é 100%. Então nessa arquitetura nós vamos ter justamente uma maior
disponibilidade dessa informação. E a informação vai estar basicamente em um único lugar, ou seja, lá no servidor do IaaS. Já na arquitetura P2P, ou seja, que é uma arquitetura que tem uma confiança mínima, a informação está distribuída. A comunicação direta entre pares de hospedeiros conectados alternadamente, pares são controlados por usuários de mesa, laptops, ou seja, todo mundo pode ser um hospedeiro desses servidores, tá? Todo mundo pode ser um servidor. Então, quando você está fazendo o download, através de torrent, você está fazendo o download daquilo em vários computadores ao mesmo tempo. Várias pessoas possuem aqueles mesmos dados, que são os dados do programa, do filme que você estiver baixando, e aí você vai fazer o download. No BitTorrent tem justamente uma das abas lá, que quando você está baixando, são as abas de pares, que mostram quais são os endereços IPs que você está fazendo o download de uma aplicação, ou principalmente hoje acho que a gente usa mais para baixar filmes. Então, se algum daqueles servidores, de uma pessoa que está compartilhando, cair, o que vai acontecer? Você talvez fique sem informação, Ou então, se tiver várias pessoas, que é o costume, você vai continuar a fazer o seu download dentre aquelas pessoas. Tá? Não tem confiança nenhuma, porque simplesmente as pessoas podem parar de compartilhar aquele dado. Se você pegar filmes mais antigos em torrent, dificilmente tem tantos pares, às vezes não tem nenhum, e você precisa esperar alguém se conectar para poder realizar o download. Mas claro, a confiança é mínima, porque você depende de outras pessoas, não é uma arquitetura e um computador que fica exclusivamente só para aquilo. Vou esperar aqui, gente. Tá? Então, eu tenho a informação mais distribuída, Então, imaginem que, por exemplo, na arquitetura cliente-servidor, se o servidor do IF cair, a informação meio que fica perdida, Ninguém mais tem aquela informação, aquele site para poder justamente transmitir, diferente da arquitetura P2P. Só que, claro, na P2P não há essa confiança de que você vai ter sempre alguém ali. Tá? E a camada de aplicação ela vai ser justamente uma camada fim a fim. Roteadores, switches, eles não vão processar os dados. Então, unicamente quem vai processar os dados são os hosts. E aí, nós temos a diferença entre a arquitetura cliente-servidor e a arquitetura P2P. Deixa eu perguntar, pessoal, todo mundo está matriculado no CIGA? Ou tem muita gente que ainda não está inscrito na turma ainda? Tá? Depois vocês verifiquem para mim, porque se todo mundo tiver no CIGA, fica mais fácil para eu lançar algumas atividades para vocês. Até para dar a nota futuramente. Então facilita para a gente
essa questão. Pois é, a questão de usar outras plataformas é porque eu não teria o registro disso, né? Mas através de reunião nós fomos orientados a utilizar essa plataforma aqui da RNP. Na verdade, a plataforma em si é muito boa quando se tem internet. Olha, o Thiago não está fazendo essa disciplina, o Osório. Eu acho que o Miqueias também não. Não sei. Tem que ver, porque no caso eles são dependência. E o Thiago eu sei porque eu lembro dele na última vez que eu ministrei essa disciplina. Então ele tinha realmente passado. Sim, Hugo. Mas pode ser, a gente pode buscar outras ferramentas. Nós podemos buscar outras ferramentas para fazer as atividades. Qualquer uma que tenha registro, só a aula que nós temos que utilizar essa plataforma aqui. Por mim não tem problema não, utilizar outra plataforma. Aqui tá horrível, velho. Eu pago 50 megas aqui e acho que não tá chegando 5. Tô com um monte de teste do Simit aí, já vou cancelar já. No caso do Daniel, tudo bem. O Daniel realmente ele tá fazendo a minha disciplina. O ruim do Discord, Vivian, é que ele tem um atraso muito grande. Então, por exemplo, eu poderia estar falando de um slide e já está em outro slide já. Mas assim, o problema agora mesmo não é realmente não é a plataforma, é a internet. Não, também uso o Discord. Vamos ver, se a internet não melhorar, a gente encerra essa revisão e aí quarta-feira que vem a gente continua a revisão até chegar na camada de transporte que foi onde nós paramos. Hugo, se tu tiver se tiver muita dificuldade, eu aconselho tu a ler o livro de redes de computadores deixa eu ver aqui, do Gabriel Torres. Ele não é um livro muito aprofundado, mas a linguagem dele é bem simples, tá? O livro que nós utilizamos é o livro do Kurose. Eu até passei para vocês. É um livro um pouco mais que ele se aprofunda um pouco mais, né? Mas eu até gosto da didática dele. E tem também, se tu ainda quiser uma outra abordagem, tem o livro da Escola Superior de Redes. Eu acho que eu tenho ele em PDF. Que eles têm também um livro sobre... Deixa eu ver como é que é o nome do livro que eles têm. Eu tô até aqui com ele aqui. Arquitetura e Protocolos de Rede TCP/IP. Tá? Vou ver se eu mando o PDF dele aqui. Ele não é um livro muito grande.
E ele é bem prático. Sim, eu vou mandar. Geralmente eu mando pra Tânia e ela compartilha com vocês aí, tá? Do Kurose eu já compartilhei já. Antes mesmo da gente iniciar as aulas, eu já tinha enviado no grupo, mas eu posso mandar ele novamente. Esse de redes aqui, arquitetura e protocolos de redes TCP/IP, eu acho que eu tenho ele em PDF. Mas se não tiver, a gente consegue ver se faz algum download aí na internet dele. E aí vocês dão uma lida aí. Ele é bem tranquilo mesmo. Que ele é utilizado justamente no curso de uma semana na Escola Superior de Redes. Pessoal, tá um pouco ruim a internet aqui. Realmente eu tô tendo muita dificuldade. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pois é. Ele mesmo aqui tá me informando que eu tô com problema de conectividade. No vídeo vocês vão ouvir aí, tá? Eu acho que a internet aqui não quer deixar eu acessar. Já tá uns 15 minutos, 10 minutos, já que ele está afirmando que eu estou com problema de conectividade e ainda não retornou. Anteriormente, enquanto nós estávamos explicando os assuntos da camada óssea, ele tinha retornado aqui o sinal. E aí, tá. Tá até me desconectando aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar a aula e aí assim que eu conseguir fazer o up no vídeo do YouTube, eu mando o link para vocês. Ó, voltou. Estão conseguindo me escutar bem? Tá. Então bora lá. Bora tentar adiantar aí o máximo que nós pudermos, tá? Então, lembra lá que eu falei que as camadas elas têm que ter um mínimo de comunicação. Ó, elas têm que ter um mínimo de comunicação possível com as outras camadas, mas isso não quer dizer que elas não tenham essa comunicação. E uma dessas formas dela se comunicar com a camada de transporte é justamente através do socket. O socket ele vai servir como uma espécie de organizador. Imagina só, eu estou agora com a plataforma aberta com vocês aqui, acessando. Imaginem que eu também estou, sei lá, acessando o WhatsApp e estou abrindo um vídeo no YouTube. Né? Então, eu vou precisar justamente organizar. Eu vou enviar vários dados, mas quando eu receber uma resposta desses dados, né, como é que eu vou saber para qual dado é para cada aplicação? Sim, Thiago. Eu vou só terminar a questão aqui do socket e já vou encerrar, porque realmente a Provecon aqui está terrível. Tá? Só terminar aqui a explicação e mandar o vídeo aí. Então, imaginem só, um monte de aplicações abertas e como é que eu vou distinguir, até mesmo quando eu for trafegar na grande rede, para quem eu vou mandar o que? Então, nós fazemos isso através do socket. Os sockets eles vão indicar portas.
Essas portas eu vou ter tanto portas de origem como portas de destino. Então, é como se eu tivesse uma tabela, tá? E aí eu tivesse aqui origem, destino, desculpa, tá? Então, vamos supor que você aqui está acessando, vai acessar uma página web, é na porta 80, tá? E aí você salva geralmente uma porta alta lá, 4.444. Então, ele vai disparar, eu vou disparar um dado para um servidor na porta 80 e ele vai justamente me responder nessa porta 444, tá? 4.444. E para cada aplicação eu vou ter uma porta de origem e destino. Quando o servidor responder, a porta de origem dele vai ser 80 e a porta de destino vai ser justamente a minha porta aqui. Então, quando chega todos os dados, a camada de aplicação ela vai justamente verificar, olha, esse aqui é na porta tal. Qual é o programa que trabalha nessa porta? Ah, esse. Então eu vou entregar para ele. Ah, é um outro programa que trabalha nessa porta? Então eu vou entregar justamente para ele. Então, assim, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, não tem problema, tá? Quarta-feira que vem eu espero que a internet esteja minimamente decente, tá? Eu vou reclamar lá no provedor para ver o que eles podem fazer. E aí, esse vídeo vai estar disponível, tá, gente? Eu sei que realmente está travando muito, tá um pouco complicado. Eu espero que quarta-feira que vem esteja melhor. E aí nós possamos justamente adiantar a nossa aula e continuar de onde nós paramos, tá? Qualquer coisa, eu vou utilizar alguns programas, né, no meu próprio computador, compartilhando a tela, e aí nós vamos tentar adiantar um pouco o conteúdo para quando voltarmos realmente às aulas presenciais, nós não ficaremos tanto para trás e conseguimos justamente não deixar o pesado, aula no sábado, atividade, muita coisa para fazer em cima da hora, tá ok? No mais, gente, boa noite, tá? E foi bom, de certa forma, mesmo que não presencial, estar novamente aqui com vocês, tá ok?